Hoje vou entrevistar a arquiteta Helena Roseta, que nos vai guiar no dia 31 de outubro pela Cova da Moura. Primeiro gostava de lhe perguntar porque é que escolheu a Cova da Moura para falarmos de outra Lisboa. Não, porque acho, por duas razões. Em primeiro lugar, porque acho que a Cova da Moura é um caso extraordinário de afirmação de uma identidade cultural própria que nasceu mais ou menos à margem dos circuitos legais, à margem do apoio do Estado, à margem de tudo, e a partir de uma certa altura até com grande contestação do sistema propriamente dito. A segunda razão é porque penso que muita gente não conhece a Cova da Moura e acha a Cova da Moura um sítio extraordinário, com tantas coisas para contar, tantas histórias para mostrar, tanta cultura para nos fazer partilhar, que vale a pena falar dela. Quando estava a preparar esta entrevista, pensei que uma das questões comuns a todo o seu percurso profissional, cívico e político é o poder democrático. Certo. Esta não é uma conclusão surpreendente, mas muitas vezes não nos lembramos de questionar as ideias e práticas do poder que só é possível em democracia. Assim, qual é que é a sua maior inquietação sobre o poder democrático nos nossos dias? Antes de haver democracia, a gente já questionava o poder. Éramos castigados por isso. Eu trabalhava já nessa altura em bairros clandestinos, aqui na zona de Lisboa, nomeadamente na Brandoa e noutros sítios, e que éramos depois muito vigiados e não podíamos fazer certas coisas. Eu fui despedida do meu emprego porque nos lembrámos de fazer uma exposição para as crianças de um bairro onde estávamos a trabalhar. Sim. E apareceu lá um jornal, e o jornal fez a notícia e o patrão disse, não vos pago para vocês irem trabalhar para os bairros e fazer coisas para os meninos. Portanto, o poder pode ser questionado sempre, quer seja democracia, quer não seja. Agora, em democracia temos liberdade de o fazer, portanto, está aberto a todos e não somos castigados por ter opinião, isso é muito importante. E o que é que mais a inquieta nos dias que correm sobre o exercício do poder? Não, o que mais me inquieta nos dias que correm, penso que é o que inquietará a generalidade das pessoas, é o estado do mundo. É a gente sentir que há uma onda de fundamentalismo de todos os sinais, quer a nível religioso, quer a nível político, crescimento de movimentos extremistas, anti-humanitários. Ainda agora se viu o referendo na Hungria contra a chegada de outros à sua terra. Isto é, na minha opinião, uma regressão civilizacional. E nós estamos a sentir a onda a subir. Faz muita impressão, faz lembrar os tempos antes da subida do Hitler ao poder, com a agravante que agora a comunicação social dá outra repercussão às coisas. Sim. Mas estamos a sentir nos Estados Unidos, o Trump, na Europa, os movimentos extremistas. É um tempo difícil em que os poderes políticos estão muito limitados por circunstâncias que eles próprios não controlam e temos também falta de liderança política capaz em alguns órgãos, nomeadamente na União Europeia. Pois. É comum encontrarmos escrito que um dos problemas das políticas públicas e urbanas é o enfraquecimento do poder político, precisamente para as elaborar e praticar. Concorda com esta ideia? A nível do poder local, não tanto, porque de facto a cidade, vamos lá ver, cidade e democracia nasceram juntas, a democracia não nasceu no campo, a democracia nasceu na Grécia em meio urbano. Sim. E nós não conseguimos resolver uma crise sem a outra, ou seja, nós não conseguimos resolver a questão da democracia sem resolver a questão da cidade, nem conseguimos resolver a questão da cidade sem mais democracia. Têm que andar juntas. E, portanto, quando eu falo em cidade, não tem que ser cidades formais, são ambientes urbanos. Hoje em dia, mais de metade da população do mundo vive em ambiente urbano. E nós temos que encontrar formas de gerir esse ambiente, e eu sou uma defensora da proximidade, da descentralização, da participação dos cidadãos, tantas escalas de poder próximo que permitam às pessoas controlar o seu dia-a-dia e tornar os seus habitats mais agradáveis e mais, enfim, menos nocivos ambientalmente, mais humanos, mais amigáveis. Sim. O urbanismo era a ciência precisamente da construção da cidade, e era um campo estruturado de saber artístico, técnico e teórico para a construção do espaço urbano. O urbanismo com estas dimensões artísticas, técnicas e teóricas, ainda é possível, ainda é uma possibilidade? Não, claro que sim, mas ouça, o urbanismo também esteve sempre ligado a uma questão económica, que muitas vezes os urbanistas fingem ignorar, mas não podem ignorar, porque um espaço sobre um terreno, suponhamos rural ou rústico, que não tem nada em cima, se fizer um plano que seja aprovado, esse terreno passa a valer milhares de vezes mais. E, portanto, há uma pressão económica muito grande sobre o espaço não urbano para o transformar em espaço urbano. E, portanto, o urbanismo não é só uma questão estética, não é só uma questão sociológica, nem é só uma técnica de gestão. O urbanismo mexe e muito com os interesses instalados. Sim, e pode muitas vezes é a expressão desses mesmos interesses. E é por isso é preciso estar muito atento
para saber quando se quer fazer planos e quando se quer fazer transformações, quem é que estamos a beneficiar. Isso é uma pergunta que tem sempre de ser feita. Quem é que este plano vai beneficiar? Se for para beneficiar a maioria das pessoas, encantados da vida. Se for para beneficiar só os proprietários dos terrenos, cuidado aí. Sim. Existe a ideia de que o urbanismo deve ter consciência dos próprios valores que incute, ou seja, perceber... Mas o urbanismo é plural, portanto, a maneira de fazer, cada autor, cada equipa, tem maneiras diferentes de encarar um problema, maneiras diferentes de resolver, portanto, o que é preciso saber é se, lá está a falar em valores, se há determinadas questões que são mais permanentes e que não podem ser postas em causa. Para mim, esses valores passam por a defesa do território, da paisagem. O urbanismo não pode ser a destruição da paisagem, é a construção de nova paisagem. A paisagem urbana também é a paisagem, mas tem que considerar o que lá está e não estragar, ou não destruir, ou não fazer desaparecer. Tem que ter depois as questões ambientais, que também são muito importantes, cada vez mais. O problema da energia, o problema dos combustíveis, o problema da exposição solar tem que ser bem resolvidos. Tem que resolver o problema social, digamos assim, de como é que harmoniza a convivência das pessoas no mesmo território, soluções. Evidentemente os comportamentos das pessoas não são determinados pelo nível de emaranhado das ruas, mas há soluções que facilitam mais o convívio e a harmonia entre as várias comunidades e outras que dificultam muito. E depois há opções que são opções de natureza estética, que aí temos um léxico muito aberto, não é? Muito aberto. Agora, os invariáveis são o ambiente, o território, a paisagem, a identidade cultural e o respeito pelas pessoas. Estes são invariáveis. A dimensão humana é invariável. Há não sei quanto tempo que o ser humano existe à face da Terra e continuamos a ter, somos talvez um bocadinho mais altos que os nossos antepassados, mas quer dizer, a nossa passada não é muito diferente dos nossos antepassados, a nossa maneira de respirar não é muito diferente dos nossos antepassados, precisamos dar 13 vezes por minuto, portanto, estas coisas são invariáveis, têm que ser respeitadas. Sim. Não vale a pena forçar, porque quando se força dá asneira. É frequente nos nossos dias, incluindo na cultura arquitetónica, não existir uma curiosidade ou compreensão sobre a construção da coisa comum. Isto é, a redução da arquitetura ao projeto do objeto arquitetónico, quando a construção disciplinar da arquitetura é realizada sobre a sua capacidade de transformação do mundo. Qual é que é a sua percepção deste distanciamento entre arquitetura e urbanismo? Às vezes os poetas ensinam coisas muito interessantes. O Miguel Torga tem uma frase extraordinária que eu me lembro muitas vezes. Em Portugal o que é comum não é de nenhum. Nós temos uma cultura mais individualista do que, por exemplo, os países nórdicos. Sim. Nos países nórdicos há uma cultura e toda uma pedagogia de que o que é comum é de todos e, portanto, tem que ser bem cuidado. Nós, em Portugal, não temos tanto essa cultura. Portanto, se for meu, eu cuido. Se for comum, não é de ninguém, portanto, pode-se sujar, pode-se estragar. Isso, felizmente, está a mudar. As pessoas também já estão... Está a mudar. Há, claramente, já muito movimentos e opinião de pessoas que exigem que os jardins estejam arranjados, que os passeios estejam arranjados, que são capazes de criticar quando uma pessoa tem um comportamento, enfim, pouco cívico. Isso está a mudar, mas ainda há muitos passos para dar. Nós, por exemplo, neste momento em Lisboa temos um problema, nós temos mais cães na rua do que crianças. Sim, é verdade. E nem sempre os donos dos cães fazem o que lhes compete. Sim. Para já é um problema, temos poucas crianças na rua, as nossas ruas são pouco amigáveis. E depois, em segundo lugar, se os donos dos cães não fazem aquilo que lhes compete, os cães também não aprendem sozinhos, portanto. Sim. Aliás, os cães sozinhos sabem muito bem o que é que têm a fazer, alçam a perninha ao pé de uma árvore. Quando vão com o dono na trela é que fazem outras coisas, portanto, há pedagogia também para os donos dos cães. Sim, é verdade. Cumpriam várias funções que de uma maneira direta ou indireta se relacionam com o exercício do poder local. Uma das questões que a nossa sociedade democrática não debate de forma consistente é a transformação urbana do nosso território. Qual é que é a sua visão sobre a relação do poder local com a escala e as novas formas de habitarmos o território? Ouça lá, a principal responsabilidade do poder local é que é ele que lhe compete aprovar as alterações do território a nível da urbanização e da edificação. Os grandes planos territoriais não são da competência do poder local, mas também não temos muitos em Portugal, porque acabam por demorar tantos anos, depois nem sequer são aprovados, mas os planos locais têm uma influência muito grande. O que aconteceu em Portugal foi que, na primeira geração de planos, por causa daquele fenómeno que eu lhe disse de que um terreno rústico, se for urbano, passa a valer muito mais, houve uma explosão Sim. dos perímetros urbanos e todos os planos diretores municipais previam um crescimento de zonas urbanas, crescimentos que nós não temos. A população Sim. está, neste momento, até mais pequena.
E, portanto, temos esta coisa paradoxal, temos muito mais habitações do que famílias para morar nelas. E, portanto, estamos com necessidade de rever estes conceitos. O objetivo neste momento não é crescer fisicamente no território, o objetivo é cuidar do território que temos e reabilitá-lo e abrir o que está fechado, abrir o que está fechado. O último censo falava ainda numas largas dezenas de milhares de edifícios fechados, devolutos, abandonados. E, portanto, alguns estarão nas aldeias, em sítios onde já não há população, mas outros estão bem no coração das cidades. Lisboa, no último censo, tinha 40 mil ou 50 mil fogos vazios. E, portanto, isso não pode ser. Não pode ser. E isso obriga o poder local a olhar para a política urbanística, não tanto como uma política de valorizar os terrenos que existem na sua área, mas, sobretudo, como uma política de tornar, lá está, a cidade mais amigável, volto sempre ao mesmo, mais amigável, mais habitável e, portanto, mais normal para as pessoas que dela precisam. A questão da reorganização territorial das dimensões políticas, administrativas e cívicas está por trás de tantas outras que são discutidas repetidamente nos meios de comunicação social, mas nunca é o centro de uma reflexão. Aqui em Lisboa foi, porque nós fizemos uma reflexão, uma discussão muito grande, até com a colaboração das universidades. Nós tínhamos uma Câmara e 53 freguesias. Sim, As 53 freguesias eram umas freguesiazinhas. Sim, sim. As pessoas nem sabiam os nomes de tanta freguesia. E tinham muito poucos poderes. E o desequilíbrio entre a Câmara, com 10 mil funcionários, e as freguesiazinhas com meia dúzia de pessoas, era muito grande. E fez-se uma reorganização administrativa muito importante. Nós passámos só para 24 freguesias maiores, Sim. que têm muito mais funcionários. A Câmara colocou funcionários da Câmara, passaram para as freguesias, quase 2 mil. E, portanto, reequilibraram-se as relações de forças, também bastante verba que passou para as freguesias, e hoje há muita coisa que nós percebemos que é melhor feito ao nível da freguesia do que ao nível da cidade. Sim, E já temos resultados disso, quer ao nível da limpeza urbana, quer ao nível das calçadas, já temos resultados disso, quer mesmo ao nível das coisas das atividades sociais. As freguesias têm com a proximidade, conhecendo as pessoas quase como conhecem uma a uma, conseguem chegar onde a Câmara não chegava. De facto, Lisboa foi singular nessa reorganização do poder local, mas questionava mais a questão de Lisboa sofrer de uma série de problemas que não têm origem nos seus limites concelhios. Pois, a questão é outra. A questão é que Lisboa é o centro de uma cidade-região. Exato. E, portanto, temos uma área metropolitana cuja cabeça é Lisboa, e, portanto, em Lisboa está meio milhão e depois há mais 2 milhões fora. Isso significa que, efetivamente, temos que encontrar novas formas de gestão desta área metropolitana. Há passos que estão a ser dados. Há uma proposta de reforma que este Governo tem apresentado no sentido da eleição do poder político ao nível metropolitano, porque neste momento não é eleito, é indireto, formado pelos próprios autarcas existentes. Enfim, é eleito um secretariado executivo, mas é eleito só pelos deputados municipais e, portanto, nós temos que encontrar formas de encontrar isto. A experiência do poder local é muito rica e acho que podemos aprender com ela para encontrarmos soluções mais interessantes para a área metropolitana que neste momento ainda não temos. Nas suas funções mais recentes como vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, foi responsável por várias políticas públicas que diversificaram as respostas ao problema da habitação. Aliás, foi é sempre um tema muito caro no seu percurso. Por que é que esta questão é tão importante? É porque nós temos na Constituição da República desde 1976 que a habitação é um direito de todos os cidadãos portugueses e há muitos portugueses que não têm acesso a uma habitação condigna. Ou não têm habitação mesmo, ou não têm uma habitação condigna. Portanto, o problema não está resolvido. Durante muito tempo, nós tínhamos o peso das barracas. E, portanto, a política de habitação esgotava sem resolver o problema dos bairros de barracas. Eu, durante anos, ouvi dizer que era impossível de resolver. Afinal, não era. Quando chegou a vontade política, arranjou-se verba, arranjaram-se meios, e em 1993 arranjou o Programa Especial de realojamento que conseguiu erradicar as barracas aqui, sobretudo na zona de Lisboa, que era, de facto, uma mancha, uma vergonha para a cidade e uma tragédia para muitas famílias. Acontece que depois as pessoas descansaram sobre isso, quer dizer, agora já não temos problemas porque já não há barracas. Sim. Não é verdade. O problema da habitação continua, portanto temos, por um lado, temos o grande paradoxo, temos fogos vazios e pessoas sem casa, portanto, tanto como se costuma dizer, tantos fogos sem casa, tantas pessoas sem casa e tantas casas sem pessoas. Portanto, há muitas políticas que é preciso fazer. Agora, a habitação tem uma característica, é que a habitação é de facto um direito, mas também é um mercado. E, portanto, como mercado, está cheio de disfuncionalidades. O mercado de arrendamento durante muitos anos esteve congelado. Portanto, as pessoas
tinham medo de investir no mercado de arrendamento, as rendas estavam congeladas. E, entretanto, viraram-se para os bancos para comprarem casas. Depois, quando os juros começaram a subir, o Estado começou a financiar os juros, bonificava os juros para a compra de casa própria. Não fez nada no mercado de arrendamento. Depois, os juros começaram a descer outra vez, mas foi-se mexer na lei das rendas. Quando se mexeu na lei das rendas, a promessa era de que agora já estão descongeladas, isto vai facilitar o mercado de arrendamento, começam as taxas de juros a cair, começam os bancos outra vez a emprestar para comprar casa, as pessoas estão outra vez a comprar casa em vez de arrendar. E por cima disto tudo, como se isto tudo não chegasse, temos um fenómeno positivo, que é o aumento exponencial do turismo na cidade de Lisboa, mas tem como contrapartida a disponibilização de uma data de fogos para alojamento de turistas, tirando esses fogos do arrendamento urbano. Ainda por cima, esse alojamento local tem um tratamento fiscal muito mais favorável que o arrendamento urbano. Portanto, todos estes fatores estão a criar distorções e é preciso que o Estado tenha capacidade de resolver as falhas do mercado. Eu não defendo um Estado coletivista, mas acho que o Estado tem que regular as falhas do mercado. E claramente o mercado da habitação está em falha. Basta perguntar a qualquer mediador, ele vai logo dizer, temos um gap de 300 euros entre a procura e a oferta. As pessoas procuram casas até 300, 400 euros e têm oferta a partir dos 600, 700, 800 mil. Estou a falar da cidade de Lisboa. Portanto, isto não está certo. Então, porquê é que não baixa o preço se a procura é por valores mais baixos? Não baixa porque, entretanto, temos gente de fora que tem capacidade para comprar aquilo ou para pagar aquilo. Portanto, o mercado está muito distorcido, está muito disfuncional. Estamos, inclusive, a perder população em algumas freguesias de Lisboa. Portanto, isto é uma preocupação grande e eu acho que o Estado tem que intervir e tem que regular isto. Precisamente a perda de populacional de algumas freguesias de Lisboa e do centro de Lisboa é um tema já antigo. Mas é que mudou, porque durante muito tempo se ouvia dizer não acontece nada na Baixa, a Baixa está abandonada, sim. Não sei o quê. A Baixa começou-se a reabilitar, começou-se a arranjar, está muito bonita, tem muitas coisas bonitas e entretanto veio o fenómeno também do turismo, que também está ligado por razões de economia global, portanto os outros destinos turísticos tiveram grandes problemas e nós beneficiámos com isso e temos um clima e boas condições, etc. E, portanto, de repente, passámos do não há nada na Baixa, isto está vazio, para há coisas a mais, temos hotéis a mais. Quer dizer, estamos um bocadinho entre os extremos. Temos que encontrar um equilíbrio. Eu não creio que a gente tenha hotéis a mais na cidade de Lisboa, porque, de facto, a procura turística é muito grande e cada vez mais há diversificação nessa procura. Agora, precisamos de equilibrar a hotelaria com alojamento. E isso é que não se está a conseguir, porque os preços do mercado de arrendamento não são competitivos para uma classe média, são competitivos só para uma classe alta. Sim. Agora falando sobre a Cova da Moura, como é que podemos descrever o bairro da Cova da Moura, para antecipar um pouco a visita? É uma maravilha de um bairro, eu acho uma maravilha. Sabe, a primeira vez que fui ao bairro da Cova da Moura foi no tempo do Jorge Sampaio, ele foi lá fazer uma presidência aberta e eu fui também, e havia uma sessão na Cova da Moura, mesmo lá na sede do Moinho da Juventude. E falou o Presidente da República, falou uma professora da Faculdade de Arquitetura que tinham feito uns trabalhos com os alunos sobre a Cova da Moura, depois falaram lá os dirigentes e depois falou o público. E levanta-se um senhor, começou a dizer que a Cova da Moura, que quando ele foi para ali que não havia nada, que tinha andado com os tijolos às costas, tinha vindo da África, tinha andado com os tijolos às costas para fazer as casas e como ele, os amigos e os vizinhos, e depois terminou dizendo, porque a Cova da Moura já é um bairro histórico. Eu, quando ouvi um morador dizer a Cova da Moura é um bairro histórico, pensei de mim para mim, a Cova da Moura está salva. Sim. Porque quando as pessoas têm a consciência que aquilo que têm é histórico, dão-lhes um valor maior e passam a compreender que aquilo tem uma identidade e passam a defender esse valor. Sim. Quando não se dá valor, a coisa não tem defesa, mas quando se dá valor, tem. E, portanto, a Cova da Moura é um bairro histórico, no sentido que conta a história do que se passou em Portugal no século XX, da descolonização, do regresso das pessoas que vieram da África, da construção de habitação para essas famílias que vinham sem nada, da forma como se criaram cumplicidades e amizades, depois da dificuldade que essa gente teve de o sistema os aceitar, de toda a luta que foi para que se considerasse que aquilo não era para deitar abaixo, porque tinha lá gente a viver e muita gente a viver, e tinha até do ponto de vista arquitetónico, urbanístico e social muito interesse. Continua com problemas para resolver, um problema que não é visível para quem lá vai visitar, é que os terrenos onde a Cova da Moura está são terrenos privados e nunca foram expropriados pelo Estado, nunca houve uma ação que devia, na minha opinião, ter existido há muito tempo para se poder regularizar aquela situação. Portanto, as pessoas construíram um terreno que não era delas e, portanto, não podem licenciar aquilo que não lhes pertence. Sim. E temos este problema grave, problema cadastral e registral grave. Fala-se pouco disto.
mas a maior parte das situações de auges ou bairros clandestinos, bairros não legalizados, tem a ver com problemas cadastrais. E é preciso que os municípios dêem muita importância aos problemas cadastrais e à política de solos para tentar resolver esses problemas, porque senão não conseguem resolver o resto. Sim, esse é talvez o maior problema socio-urbanístico da Cova da Moura. Não, a Cova da Moura tem outros problemas, tem concentração de população com carências, tem falta de equipamento, mas por outro lado também tem coisas muito positivas, portanto tem equipamentos que não é mais lado nenhum, a nível, por exemplo, da gastronomia, a nível dos cabeleireiros, a nível da arte urbana, tem coisas extraordinárias, mas a verdade é que, como tem grande concentração de carências e também uma grande concentração de população jovem, uma população jovem impaciente e com carências no geral dá barulho, as notícias que apareciam sobre a Cova da Moura eram sempre notícias de barulho e notícias negativas. Sim. E, portanto, o bairro fez um esforço muito grande para virar isso, para contestar essa imagem, e penso que é um dos casos de sucesso que nós podemos apontar em Portugal, de como um bairro completamente marginal se tornou no centro de uma produção cultural. Basta falar nos Buracos São Sistema ou muitos outros, gente que vem dali e que pôs a Cova da Moura no mapa mundial. A Blaya dizia no último concerto dos Buracos São Sistema que somos todos Amadora e somos de facto todos um pouco... Somos todos Amadora e dentro da Amadora cada um daqueles bairros é diferente, mas a Cova da Moura tem a diferença de ter uma dimensão maior, portanto há mais pequenos e alguns têm sido demolidos pela Câmara, na minha opinião, nem sempre com razão. E quais é que são os objetivos dos habitantes da Cova da Moura de qualificação? Isso o melhor é perguntar-lhes a eles, que eu não sou da Cova da Moura. Isso o melhor é perguntar-lhes a eles. E sabe que uma grande diferença que há entre os nossos tempos atuais e os tempos em que eu tinha a sua idade é que há muito mais informação. Nos tempos em que eu era novinha e ia trabalhar para estes bairros, as pessoas dos bairros tinham pouca informação e pouco conhecimento e, portanto, havia um desnível muito grande. Eu chegava com um curso de arquitetura, sabia umas coisas e as pessoas do bairro não sabiam. Isto hoje não é assim. Eu tenho uma filha que é professora de arquitetura e estive lá na Cova da Moura e estava a falar de um problema relacionado com a energia e alguém pede a palavra para explicar que tinha contactos com a Barefoot College na Índia, na União Indiana, onde eles produziam energia de uma maneira muitíssimo simplificada e a minha filha nunca tinha ouvido falar no Barefoot College, é professora de arquitetura, nunca tinha ouvido falar. É um habitante da Cova da Moura que lhe explicou que havia no outro lado do mundo uma solução muito mais engenhosa e muito mais barata, que ainda por cima premiada, para resolver aquele problema. Isto só para lhe dizer que os habitantes hoje sabem o que querem, sabem para onde é que querem ir e, portanto, o que é fundamental numa equipa técnica ou numa equipa política é ouvir as pessoas, dialogar com elas e encontrar soluções em conjunto. Sim, porque existe, segundo eu pude perceber da informação que recolhi, existe essa ideia de qualificação contra uma ideia de... Não, existe esta aposta em prática, quer dizer, e o bairro tem feito um esforço enorme, mesmo a nível urbanístico. A Câmara da Amadora teve um projeto de plano pormenor para aquela zona e o bairro batalhou muito para que certas coisas não fossem para a frente e que outras fossem defendidas e tem sido uma luta exemplar. Tem sido uma luta exemplar de defesa da identidade do bairro da Cova da Moura. É uma luta exemplar. Sim. É uma história que tem que ser contada. Esta história tem que ser contada porque é tão difícil, as condições deles eram tão difíceis e é tão raro terem sucesso que, de facto, é uma história que tem que ser contada. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem consciência, mas vivem lá mais de 5 mil pessoas, ou cerca de 5 mil pessoas. Sim, as pessoas que lá estão têm consciência, naturalmente. Sim. Mas, enfim, nós vamos visitar o bairro, vamos encontrar-nos com vários pontos de vista, mas vamos, sobretudo, encontrar aqueles atores que são responsáveis por garantir a transformação do bairro. Eu penso que isso é o essencial do que eu queria aqui transmitir. Quem são estes atores que dão a volta e que trazem uma energia positiva e criativa aos bairros? Uma das questões interessantes na Cova da Moura é precisamente, mais uma vez, o problema da habitação e como o problema da habitação se articula com o problema da cidade ou com a construção do espaço urbano. E essa é uma questão muito única ali. Não, ouça, ali e em todo lado, o conceito de habitar, agora vai haver em novembro o Habitat promovido pelas Nações Unidas, o conceito de habitar não é só casa, é casa e o que está à volta, equipamentos e espaço público, portanto, tudo isso faz parte do habitar. Eu até gosto mais de falar em habitat do que em habitação. Mas, enfim, penso que estamos chegando quase ao fim da nossa conversa e queria dizer-lhe que eu comecei há 40 e tal anos, quando acabei o curso, nestas lutas pelo direito à habitação. Foi uma grande alegria, o 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida. Foi uma grande alegria ter sido deputada constituinte e poder participar na redação do artigo 65 da Constituição, que lá diz que todos têm direito à habitação, como eu já referi, mas tenho bem consciência
que esse direito ainda não está cumprido. Sim. E, portanto, temos que fazer mais. E eu volto ao princípio por onde eu comecei, é pelo direito à habitação, que é um direito de todos. É uma boa forma de acabarmos. Obrigada, arquiteta Helena Roseta. Obrigada, eu.